Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos, domingos de su Então, nós iglesia. chegamos à mensagem Cuida de de su número iglesia, ofrendando, diezmos, 54, ofrendas. que tem por título Ao anjo da Hemos llegado al igreja em mensaje de Pérgamo, número escreve. 54, A leitura tiene por bíblica é título Apocalipse 2, al ángel versículo de de la 12 iglesia en a Pérgamo 17. Tá? escribe. Eu esqueci de mencionar que La eu estou lectura falando bíblica aqui es no Apocalipsis 2, auditório da del igreja versículo em 12 al São Paulo. versículo Então, agora 17. vou passar a Yo olhar me olvidé para de a mencionar que estoy audiência hablando aqui, aquí tá bom? en el Muito bem. auditorio de Então, la nós iglesia en São Paulo. estamos tratando Entonces ahora voy a das pasar 7 a igrejas do livro de mirar a la Apocalipse. audiencia aquí. Eu queria Muy dizer bien. para vocês, irmãos, Entonces nosotros pela estamos misericórdia tratando do Senhor, de las 7 né, iglesias com del libro de grande Apocalipsis. alegria, Yo quería né, decir para eu ustedes, quero hermanos, mostrar para por la vocês uma misericordia del Señor, constatação de que nós con entramos gran na era alegría, do Apocalipse. yo quiero O ministério mostrar de João para foi ustedes importante para algo que remendar está as redes constatado logo depois de que do entramos en la apóstolo era de Paulo. Apocalipsis. Todavia, El Deus ministerio de reservou Juan esse fue muy ministério, importante para remendar las principalmente o que redes está escrito no livro luego de del apóstol Apocalipse, Pablo. para a era final, que é a era Y que nós luego estamos. E Dios reservó quando este nós ministerio, começamos a principalmente lo que está escrito en el verificar libro de Apocalipsis, que a para la era aurora final, havia que es la era en la que chegado, estamos. e a aurora Y é cuando pré-anúncio nosotros da comenzamos vinda do a Senhor, verificar e que la nós aurora começamos había a perceber llegado, tantos milagres y la acontecendo, aurora es el a igreja, as preanuncio, el anuncio igrejas previo de atendendo que el Señor está a llegando. convocação Y do comenzamos Senhor a para percibir formar tantos exército milagros, e tantos jovens las caindo como iglesias gotas do orvalho atendiendo para a la formarem convocación del Señor esse para formar un exército de ejército. jovens Y santos, tantos nós jóvenes percebemos que alguma coisa está cayendo como acontecendo gotas de de rocío anormal, para né, formar de incomum este dos, ejército de jóvenes dos tempos santos. passados. Nós Hemos chegamos percibido que no algo está momento ocurriendo da era de final. anormal, Então, queridos de, irmãos, que no es eu quero común de dizer los para tiempos vocês pasados. que vamos de Y hemos lado llegado al momento nos de la era alegrar, final. porque Deus finalmente Entonces, viu queridos hermanos, em nós, yo quiero decirles na a sua ustedes, igreja, vamos de un condições lado básicas, a alegrarnos, mínimas, para Ele porque poder Dios nos usar como finalmente vio instrumentos en para nosotros, essa en era su final. iglesia, condiciones E a básicas, pandemia mínimas, veio a para que Él nos pueda usar como confirmar instrumentos de que para esta era a final. era, né, Y la dos 7 pandemia espíritos vino havia chegado. a confirmar Porque com a pandemia, de que infelizmente, la na era pandemia nós perdemos também entes de los queridos. 7 Mas espíritus, por outro lado, Deus quer fazer había grandes llegado. coisas. Porque Y con la con la pandemia, pandemia, infelizmente Deus en esta pandemia nosotros conseguiu perdimos también alinhar as igrejas. seres As queridos, igrejas pero por otro lado Dios quiere hacer começaram a grandes cosas. Y con la perceber pandemia, o Dios valor da palavra logró profética. alinear a las E iglesias. perceberam como Las a iglesias palavra comenzaron profética a percibir estava el valor realizando a de la própria palabra obra de profética. Deus. E milagres começaram a acontecer, Percibieron a como la palabra confirmação profética da própria estaba palavra por realizando la parte de propia obra Deus de Dios. estava patente aos Y olhos de milagros todos. comenzaron a ocurrir. Então, La quando a confirmación de la igreja se propia alinhou palabra com a palavra de profética la voluntad de e Dios a estaba unanimidade patente a los aumentou, a ojos de unidade todos. aumentou. E Entonces, isso cuando la deu iglesia condições mínimas, se alineó con la básicas, palabra para profética Deus y la poder nos unanimidad usar de uma aumentó, forma maior, la unidad para que aumentó, os 7 y esto espíritos tuvo condiciones comecem a mínimas, atuar, básicas, né, para que com Dios pudiese usarnos a de una força do forma Espírito mayor, na sua para que los 7 completude, espíritus da sua comiencen a plenitude. actuar Então, queridos irmãos, nós estamos na era final. con la fuerza del De Espíritu, lado, nos en su alegramos por isso, por nós termos completitud, en nascido su nessa época, plenitud. vivendo nessa época, mas por outro Hermanos, lado, estamos en la hora aumenta a final. nossa Por un responsabilidade. lado nos alegramos Nós de esto, precisamos, por haber irmãos, nacido en nos esta engajar época, nessa viviendo en luta. esta época, pero por otro lado, O dia aumenta da nuestra convocação chegou. responsabilidad. Nosotros Quando chega o dia da necesitamos, hermanos, convocação, em Salmo 110, versículo 3, involucrarnos en esta a luz. igreja, El o día de povo la de Deus convocación llegó. começa a se
alistar El Salmo para esse 110, el exército. día de la Então, só convocación, en isso, versículo os 3, la jovens iglesia, el são pueblo de sinal Dios comienza maravilhoso da a confirmação alistarse dessa para este profecia. ejército. Irmãos, esses dias Y aqui no eu solo esto, vejo los os irmãos jóvenes saindo, né? son la señal A maravillosa de própria la vida normal dos confirmación de irmãos, esta as mães profecía. levando as crianças, seus Estos días filhos yo nas veo los ruas hermanos e saliendo, próprios filhos pedindo para a mãe, la propia eu vida posso normal de levar los jornal para hermanos, aquele las senhor, madres né, para llevando a los niños, aquela sus hijos, a las balconista, calles, né, y los pedindo propios para orar hijos pelas pidiéndole a la pessoas. madre, As madre, coisas desse tipo estão yo puedo acontecendo. llevarle un Né? periódico a aquel señor Se os pais tinham vergonha de para pregar que o esa evangelho, persona orar allá pelas orando por pessoas, las os filhos não personas. têm Todas mais, estas né? cosas están Os ocurriendo. filhos estão pressionando os pais Si los a padres fazerem tuvieron isso. Irmãos, vergüenza dali a de pouco predicar os el evangelio, nossas orar crianças, por las nossos personas, adolescentes, los isso é hijos ya normal no para tienen. eles. Los Mas hijos isso están será presionando a los normal para padres eles, a pregar hacer esto. evangelho, não é isso? Hermanos, de Orar aquí a pelas poco pessoas nuestros niños, e nuestros fazer adolescentes, reportagem. Isso será esto va a ser normal normal. para a nova Esto geração que será está normal vindo. para ellos, Porque predicar el são as evangelio, gotas do orvalho que orar estão por las caindo personas do céu y hacer como bênção do colportaje. Pai para o Filho. Esto será normal para la Ó nueva Senhor generación que está Jesus. viniendo, Então, porque son las gotas de rocío que eu están estou muito cayendo del contente cielo como e bendición hoje, del Padre para el especialmente Hijo. hoje, nós Entonces, estamos juntos, yo estoy muy alegre várias comitivas y de hoy, irmãos especialmente líderes hoy, da obra em várias regiões. estamos juntos, Estão aqui varias os irmãos que comitivas, vieram lá de los hermanos Rondonópolis, Mato Grosso do Sul, líderes, né, vieram están já na aquí, quinta-feira à noite e sexta-feira tivemos los hermanos que comunhão na vinieron estância. allá de Eles estão Rondonópolis, aqui nos honrando com a presença deles. vinieron E também veio uma ya comitiva ontem do próprio en Foz do el día Iguaçu. jueves, E dessa ya el vez día vieram viernes só estaban en la jovens, vieram estancia, também los hermanos cabeças están brancas, né? aquí, tenemos su Vieram presencia a aquí. equipe También tuvo una Avança comitiva ayer de Sênior, propio tá? Foz de Iguazú, y de esta vez também no vinieron veio solamente jóvenes, uma también comitiva, vinieron né, dos principais cooperadores da también el região equipo de 6 Avanza Senior, de estos Minas cabezas Gerais blancas. e também do Espírito Santo. Y E también veio vino uma una comitiva comitiva do de sul los de principales Minas, né? cooperadores de la Que región chegaram ontem à 6 noite e de estão Minas aqui Gerais honrando com a y nossa también de com a Espíritu presença Santo. deles. Quem Y mais? Foi también quem? vino una comitiva grande del Ah, sur de Minas Gerais. É isso, né? Então, claro, graças ao Senhor tem vários cooperadores também vieram daqui do interior de São Paulo e já estão me avisando que Entonces, semana que claro, vem vai gracias al vir em Señor, peso hay varios os cooperadores también que cooperadores e vinieron líderes aquí do del interior interior de de São San Paulo, Pablo né? y ya E están semana que vem, avisándome apesar de que la haver, semana que né, viene já começado a conferência Geração los Santa, cooperadores né, lá y na líderes del instância, interior de San Pablo ya claro, vendrán. não é Y la semana que presencial, não viene, a será pesar de haber presencial, ya mas haber essa comenzado reunião la domingo de conferencia de manhã generación ainda santa allá en la permanecerá aqui. estancia, Então, várias claro, no es comitivas presencial, já no será presencial, marcaram a pero presença aqui na semana esta que reunión vem, de tá? domingo de mañana Somente na permanecerá semana aquí. da conferência de Entonces, jovens, semana varias da comitivas ya conferência marcaron la geração final, presencia aquí en né, la semana que terá que viene. ser feita na Solamente en la semana de la instância, conferencia de tá bom? Terá jóvenes, que ser feita na instância. Então, só no de la outro conferencia domingo Generación eu Final, não estarei aqui, tá? tendrá que ser Nas hecha outras semanas en la voltam estancia. a Entonces, esse ritmo solo de el otro meninos domingo vindo. yo Então no eu me estaré aquí. sinto muito honrado com a En las presença otras dos semanas irmãos, né? Alguns viajaram volveremos 16 horas, né? 15, 16 a este horas, ritmo que né? estábamos E teniendo. outros Yo me siento muy 13, honrado con la 14 presencia de horas, los hermanos. né? Algunos Isso viajaron, nos ¿cuánto? sentimos muito 16 honrados com a horas, presença 15, deles. 16 Tivemos horas. excelente Y comunhão, otros né, com 13, todos 14 eles. horas. Quiere Isso decir, mostra, irmãos, esto, nós temos nosotros nos exército sentimos muy coeso. honrados con la presencia de ellos. Nós temos Tuvimos uma excelente só comunión obra. con los Nós hermanos. temos só Esto muestra, hermanos, ministério. Nós todos somos ministros da nova aliança. nosotros tenemos una sola A obra. obra do Senhor, Tenemos irmãos, un só solo para facilitar, ministerio. nós dividimos em Nosotros regiões, todos mas não somos existem, ministros na del nuevo verdade, pacto. espiritualmente falando, regiões. En la obra Né? del Nós somos Señor, uma só obra. solo Nós para estamos facilitar, todos lutando, nosotros irmãos, para dividimos en trazer o regiones, reino de pero Deus de en volta. realidad Para isso espiritualmente no precisamos existen regiones. crescimento Somos de una vida, sola obra. para edificação da igreja, né? E Nosotros estamos estabelecer luchando o para reino traer de al Deus Señor de aqui vuelta. na terra, expulsando Para eso precisamos de crecimiento de vida, uma para vez por edificación de la todas iglesia o sedutor deste mundo, y establecer né, o el reino de diabo e o Dios aquí en la Satanás tierra, da sua expulsando usurpação aqui de una vez na por terra. todas Ó al Senhor seductor de Jesus, este mundo, e el diablo y em Satanás, se falando de das su 7 igrejas de usurpación aquí en Apocalipse, la tierra. é muito Oh oportuno Señor falar Jesús. agora porque nós entramos na era do Apocalipse, nós entramos na era dos Y hablando 7 de las 7 iglesias de espíritos, as Apocalipsis, coisas estão es muy acontecendo oportuno num hablar ritmo ahora porque muito nosotros maior, né? entramos en Muito el mais Apocalipsis rápido
entramos en la era de los 7 espíritus, las cosas están ocurriendo a un ritmo mucho mayor, mucho más rápido. También necesitamos ceñir nuestros lomos. Vamos a mudar de estado, que nuestro estado de estado pasivo pasa a ser un estado activo, pasa a ser un estado de vigilancia y también de sobriedad. No ir como todos viven. Es de noche que se embriagan, no. Es de noche que las personas pierden. Pero nosotros somos del día. Somos hijos de la luz. Entonces vivimos en un estado de vigilancia, aguardando la venida del Señor como si fuera mañana. As 7 igrejas de Apocalipse não estão estudando Amén, Señor uma Jesús. história, ou não estão estudando Entonces las meramente 7 iglesias de como uma Apocalipsis doutrina. Nós estamos vendo no estamos estudiando meramente como una historia, o no estamos estudiando meramente como una doctrina. De 2000 anos atrás, Estamos eu viendo não estava nuestra vivo, propia historia. mas eu preciso conhecer a minha história. Puede ser que en este Como, periodo de né, 2000 años foi atrás no início yo no estaba tão vivo, vitorioso, tão maravilhoso. pero por yo isso, necesito conocer mi até a historia. época do apóstolo Paulo, Como as luz do evangelho avançava, fue mas en el já inicio tan mostrava victorioso, sinais tan de maravilloso, outros ensinamentos de hasta la degradação. época del apóstol Pablo, E no las cosas del tempo de evangelio João, avanzaban, então, mais heresias entraram, né? pero ya mostraba eh, señales de otras mais enseñanzas, de degradación. pregação de que Jesus Y en el tiempo de não veio em Juan, carne, né? entonces A más herejías influência do entraron, gnosticismo, ou que Jesus não era filho de Deus, quer más dizer, uma coisa predicación ou de que outra, Jesús as no vino en heresias carne, começaram a penetrar, la e não só isso, influencia né? Nós vimos de a igreja foi se deteriorando por una causa do cosa u amor ao otra, las cargo, herejías comenzaron a amor à entrar, posição. y no O solo inimigo esto, de Deus sabe disso, da sino que nossa la iglesia se fue fragilidade como homem deteriorando natural. por Ele causa del gosta amor de al posição, cargo, gosta de fama, gosta de, né? Ele amor tem a la sua ambição, posición. tem El seu enemigo de orgulho, Dios sabe de e esto, foi por aí que ele porque el atacou, hombre né? natural, E a él le daí gusta de la para frente, posición, irmãos, nós vimos él tiene su a era da ambición, su igreja em orgullo, Esmirna, y embora fue por tenha ahí que él atacó. sofrido, a igreja sofrido Y de ahí para 300 adelante, anos de hermanos, 10 grandes tenemos perseguições, la eu era de mostrei la iglesia na en semana Esmirna, passada. Mas, irmãos, inclusive houve momentos de perseguição, haya mas sufrido houve 300 momentos años de paz, de momentos 10 grandes de persecuciones que relaxamento mostré la semana da pasada, perseguição. Então, pero hubo nesses momentos momentos de em que se persecución, relaxa, pero hubo né, momentos de você paz, aperta e momentos relaxa, de aperta e relaxa donde e se relajó alivia. la E persecución. nesses Entonces, en estos momentos de momentos en que alívio, se o relaja, mundo entra. Nesse momento de tú alívio, apretas y as pessoas relajas, passam a apretas y gostar relajas, tiras y aflojas. de cargos no En estos governo, momentos de alivio, acabam el gostando mundo entra. de En este momento posição, de, de poder, de de alivio, dinheiro, né? Então, las assim, personas o le empieza a inimigo já gustar de estava cargos, preparando de para o gobierno, surgimento da igreja em empieza a gustar Pérgamo, é o los que nós cargos de estamos posición, estudando. dinero, Por isso, poder. irmãos, só tem El uma enemigo ya maneira da estaba gente preparando para el evitar surgimiento de la não iglesia en cair na Pérgamo. Es degradação. lo que vamos a Tudo que o estudiar inimigo hoy. fez com a igreja no passado, irmãos, ele ainda Solo está tentando hay fazer una isso manera de entre que nós. podamos E nós já evitar chegamos de numa no situação caer en la muito degradación. boa. Reunimos as condições mínimas, básicas, para Deus nos usar como Todo lo igreja que de hizo en el Filadélfia. pasado, Él está Não intentando vamos hacer con voltar para nosotros. trás. Nosotros reunimos las condiciones mínimas, básicas, para que Dios Não nos use como la vamos iglesia en nos Filadelfia. retroceder. No Não vamos a volver retroceder. para atrás. Pelo contrário, vamos para frente, né? No Por vamos, isso, vamos olhar no vamos a retroceder. Mateus 13, Por el contrario, quando vamos para adelante. Mateus 13, as 7 parábolas de Por eso Mateus vamos a 13 mirar tem tudo a ver Mateus com 13. as 7 igrejas de Apocalipse. E Mateus o Senhor 13, Jesus, quando las ele 7 passou a parábolas falar de a Mateus primeira 13 parábola, tiene ele, todo na que verdade, ver con las deu 7 iglesias de as Apocalipsis. dicas de Y el como Señor o que Jesús, ele queria cuando fazer Él aqui na pasó a terra hablar através la da igreja. primer parábola, O que ele queria Él en fazer verdad através da igreja, dio irmãos, los semear consejos de lo que Él quería hacer aquí en la tierra a través de la iglesia. Lo que Él quería hacer a través de la iglesia, hermanos, era sembrar. Sembrar la simiente de la vida. Y la simiente, por la explicación del Señor, es la palabra del reino. Entonces el reino que Dios quiso implantar, quiere implantar aquí en la tierra, comienza por la palabra del reino. Entonces, número 1, guarda este principio.
La você obra de Dios despreza o que Deus quer fazer va aqui a na ser terra. hecha por la Portanto, irmãos, palabra. número vamos Si amar a tú palavra do Senhor desprecias la e palabra, crer na tú palavra do desprecias lo Senhor que Dios e quiere hacer aquí en la tierra. obedecer a Por palavra tanto, do hermanos, Senhor. número uno, Porque é a vamos a amar palavra la do palabra del reino que Señor vai y vamos implantar a o creer en reino la aqui na palabra del terra. Señor Tá? y E obedecer la palabra del Señor, para que a porque es la semente palabra del do reino reino que possa va a implantar germinar el nessa reino aquí en la terra tierra. e produzir fruto para Deus, Y para que precisa, la simiente del reino do outro pueda lado, a germinar en semente esta precisa tierra cair y em producir uma frutos terra, para Dios, não é? A necesita. semente, se você pega uma semente, De compra uma otro semente, lado, né, na la loja de sementes, simiente necesita coloca em caer cima da en la sua mesa, tierra. não vai germinar nunca. La Então, simiente, essa esta semente semilla, precisa tú ser compras una plantada semilla na en el terra. negocio de semillas, E que é a colocas terra? encima de tu mesa y nunca va a germinar. Entonces A esta terra é semilla o necesita ser coração do homem. plantada en la Então, tierra. número princípio ¿Y qué es número la tierra? Deus precisa falar. La tierra Deus es el precisa corazón del enviar sua hombre. palavra. Entonces, número Como uno, a principio número semente uno, do Dios reino. Mas por necesita outro lado, hablar. Deus precisa Dios de necesita homens enviar su com palabra coração adequado como la para semilla del receber reino. essa Pero por palavra otro e lado, Dios fazer germinar necesita essa palavra, que crescer e hombres fazer a vontade de con Deus, el certo? corazón Então, número adecuado 2, para coração. recibir esta palabra Número é a y hacer palavra. germinar Número esta 2, palabra, vamos crecer cuidar y hacer la do voluntad coração. divina. E coração Entonces, número dos, el inadequado corazón. Número uno es la tem palabra. ouvido Número inadequado. dos, vamos a cuidar del Aí já é corazón. terceiro Y el princípio. corazón É a inadecuado palavra, o coração e tiene un ouvidos. oído inadecuado. Como você ouve? Ahí es el Né? tercer Tá, então principio. vamos lá. Es la palabra, Mateus 13. el corazón y oídos. Mateus 13, ¿Cómo tú oyes? Entonces vamos versículo allí. 10. Mateos 13. Então se Mateos aproximaram os 13. discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala em parábolas? 13, Ao que versículo respondeu: 10. porque a vós outros é dado Entonces conhecer acercándose a los os discípulos le dijeron, mistérios ¿por qué do les hablas reino por dos parábolas? céus, mas àqueles Él não respondió y le lhes é dijo, isso porque a vosotros os es concedido. dado saber los Irmãos, ele misterios falou isso del para os seus reino, discípulos. de los Os seus cielos, discípulos, mas a ellos no les es em dado. tese, são Hermanos, él habló somos esto para sus nós. discípulos. Essa Sus igreja discípulos, em Filadélfia, que está em condições los de receber a sua discípulos palavra. somos nosotros. Então, se você não Esta tem coração iglesia adequado, en você Filadelfia não sabe ouvir, está en condiciones de essa recibir su palavra não palabra. é para você. Essa Entonces, palavra você vai si, no ouvir tienes ou el co- entender, si tú no porque tienes el será corazón falada como adecuado, parábolas tú para no- você. Mas se você tiver solamente coração, oyes, esta condições palabra da no igreja es para ti. Filadélfia, por isso Tú eu disse, irmão, vas a oír y no vas a entender, porque va a ser Deus está trabalhando hablado por entre nós parábolas porque para ele ti. viu Pero si que tú tienes reuniram as corazón, condições mínimas condiciones de la iglesia en Filadelfia, da igreja de Dios Filadélfia para está ele trabajando atuar. entre nosotros, porque Não vamos Él voltar vio que atrás, vou reunieron las repetir, condiciones né? mínimas Não vamos deixar de ter essa de la condição iglesia en básica Filadelfia para para, Deus él, poder para que Él continuar actúe. trabalhando entre nós. No Então, vamos a volver pois ao que atrás. tem se lhe dará e No vamos a terá em dejar de abundância, irmão, tener o esta que condición não tem, básica até o para que que Dios tem pueda será, lhe continuar será trabajando en tirado. Por nosotros. isso, lhes falo em parábolas. Por quê? Porque a Vendo, cualquiera que tiene não se le vê, dará y tendrá e más, ouvindo, pero al que no não tiene, ouve, aún lo que nem tiene le será quitado. entendem. Por Quem não eso tem les hablo por coração parábolas. correto, ¿Por não qué? tem ouvidos Porque para viendo ouvir, no ven, vê, y oyendo não no oyen, tem ni olhos, entienden. como é que é? Quien no Vendo, tiene não corazón vê. correcto, no tiene Ouvindo, oído não para ouvem, oír, né? Não ni entendem. Então, de sorte tiene que nele ojos, se cumpre a profecia de viendo Isaías, no ven, ouvireis oyendo com no os oyen, ouvidos e de ni nenhum modo entienden. entendereis. En- Vereis com os olhos e de De nenhum manera que se modo cumple en ellos la percebereis. Então, profecía de irmão, Isaías que tem dice, que de oído iréis y no coração correto para entenderéis, ter ouvidos y viendo veréis adequados para y no, ouvir no a palavra, percibiréis. senão a semente Entonces, não hermanos, entra, hay que tá? tener un corazón Porque o correcto coração desse povo está para tener oídos adecuados para endurecido. oír la E de palabra. mau grado Si no, ouviram la com semilla no ouvidos. entra. Esse endurecido Porque também el pode ser corazón, traduzido como está porque, gordo. O coração desse povo está gordo. Gordo é no sentido porque el de corazón que de este pueblo não se ha é ruim, né? engrosado. En portugués dice gordo aqui é no endurecido. sentido de que Esto puede ser traducido estou como farto, un corazón que está estou gordo. rico, estou abastado. Eu não Esto preciso mais gordo nada, no entendeu? es como, mira acá, no, Pessoas no. assim, com esse tipo de coração,
Es como yo não tenho estoy ouvidos para harto, ouvir. estoy Tá? rico, ya Então, estoy lleno. Yo de mau necesito grado de nada ouvirem com más. os ouvidos e fecharam os Personas con olhos este para tipo de não corazón suceder que ya no vejam com tienen os oídos olhos, para oír. ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam, sejam por mim curados. Quem não tem Con oídos coração, oyen pesadamente y han Deus cerrado não vai sus curar. ojos para que no vean con Então, los se não tem ojos y coração oigan con correto, los oídos y con el ouvidos corazón entiendan y se adequados para conviertan y yo los ouvir e sane. para sermos Quien no tiene el curados. corazón, Dios no lo va a curar. Bem-aventurados, Entonces, si porém, tú os no tienes el vossos corazón olhos, porque correcto, veem, e oídos os vossos adecuados ouvidos, para porque oír y ser curado. ouvem. Irmãos, então, Pero eu quero começar bienaventurados a vuestros palavra ojos porque dessa manhã, ven y ou vuestros dessa oídos noite, porque né, para o grupo oyen. assistir à noite, com isso. Vamos, queridos Entonces yo irmãos, quiero comenzar la palabra de esta vamos mañana preparar o nosso o de coração. esta noche, quien fuera a Em asistir a la primeiro noche lugar, con esto. irmãos, dá graças a Vamos, Deus queridos que na hermanos, nossa época tem a palavra. vamos a preparar nuestro corazón. Tem a palavra no En tempo primer de lugar, Lutero, que falava de palavra dar atual, gracias a que Dios falava de presente porque en de esta verdade. época Vocês se lembram? está la palabra. E nós então usamos Está la 2 Pedro palabra. capítulo 1, chamamos de palavra En el, profética. en el tiempo de E agora el hermano usando, Tong, él hablaba de usando palabra Apocalipse, actual, la capítulo 1, presente 2, 3, verdad. nós estamos usando Nosotros llamamos de a palabra palavra profética. que o Y ahora, Espírito usando diz às Apocalipsis, igrejas. capítulo 1, 2 y 3, Então, irmãos, a nosotros palavra estamos é tão usando importante, la vamos palabra valorizar, vamos que el apreciar, Espíritu né? dice a las iglesias. Graças a Deus, irmão, nós estamos tendo Entonces, palavra hermanos, la profética palabra es tan semana por semana. importante. Vamos a valorar, vamos a apreciar. Gracias No a Dios, momento, hermanos, irmãos, tenemos no la momento palabra em que Deus profética parar de semana falar por conosco, semana. a obra de Deus cessa. E a gente fica sem direção. En el momento, fica, hermanos, isso. en el momento en Mas que graças Dios a pare de hablar Deus, con irmãos, o nosotros, Senhor é fiel la obra de para Dios conosco. cesa. Não tem faltado, Quedamos né, sin a dirección. palavra no Pero nosso. Então, gracias a primeiro, Dios, irmão, dá el valor Señor para a es palavra. fiel para con Em nosotros. segundo lugar, irmãos, cuida do seu No coração. ha faltado la Vamos cuidar do palabra. nosso coração. Entonces, primero, Vamos hermanos, servir darle ao valor a la Senhor, palabra. irmãos, Y en de segundo lugar, coração puro, cuide de su corazón. Vamos a cuidar de consciência nuestro corazón. boa e de uma Vamos fé a servir sem al Señor, fingimento, hermanos, de sem un corazón hipocrisia, puro, né? Vamos manter coração sempre de una buena puro, conciencia sem ambição, y de una fe sem sin outras hipocresía, intenções, sin sem fingir. buscar, Vamos né, a mantener un lugar corazón ao siempre sol puro, na obra do Senhor, sin para ser ambición, famoso, sin otras buscar glória intenciones, dos homens, não é isso? sin buscar Irmãos, nada disso. un Vamos lugar manter al coração sol en puro la no servir ao obra. Senhor, Yo quiero ser famoso, dispostos buscar la a gloria de dar los nossa hombres. própria vida, Nada de né? esto. Em segundo lugar, Vamos a mantener un corazón manter puro a para servir nossa al Señor, consciência dispuestos sempre a dar nuestra boa, propia vida. sensível. Não deixe Y en segundo lugar, a consciência mantener se nuestra cauterizar. conciencia siempre Se buena, você pega, sensible. lápis que não é seu, No contigo, deje e que la toma conciencia posse se desse cauterice. Si lápis, tú e a sua tomas, consciência te acusa, e você, então, não, mas si isso aí tú todo tomas mundo faz, un não tem lápiz, problema, tal. Então a consciência se cauteriza y naquele tu assunto. conciencia te E amanhã acusa, você não vai entonces pegar tú, lápis, todo esto hacen, você vai pegar no hay problema. Entonces la conciencia se uma cauteriza calculadora. en aquel asunto. E depois, Y tú después você puedes vai tomar un passar a lápiz, pegar tú vas a coisas de mais pegar valor. ¿qué? ¿Tú vas a Irmãos, por tomar quê? qué? Porque você não Una tratou da calculadora. consciência. Irmãos, ¿Y nós después qué vas a precisamos tomar? cuidar da nossa consciência. A Vas a tomar consciência cosas tem de que más manter a valor. consciência ¿Por qué? boa. E também de uma fé Porque tú no sem trataste la conciencia. hipocrisia. Tenemos que tratar Não nuestra conciencia. precisamos viver de La fachadas. conciencia Não tiene que precisamos tener una viver conciencia como buena y hipócritas. también una fe Fala sin para os outros fazerem, hipocresía. mas a gente mesmo No não faz. necesitamos Não é vivir isso? de Chega fachadas. de uma vida de No hipócritas. necesitamos E eu não vivir preciso como mostrar para os hipócritas. irmãos que eu sou perfeito. Dígalos. Não precisa mostrar. Eu não preciso mostrar para os irmãos que eu tenho uma família perfeita. Eu Basta tenho una vida de casal hipócritas. perfeito. Eu e minha Yo esposa necesito somos um mostrarle casal a los 20, hermanos que yo soy né? Não perfecto. Yo problema. necesito Então, não mostrar. preciso mostrar. Yo no Graças necesito a Deus, mostrarles que irmãos, tengo una pela familia palavra de perfecta, Deus, un matrimonio nós estamos perfecto. cada vez mais sendo uma família perfeita. Entonces yo no necesito Mas mostrar. pelo trabalho Gracias a do Dios, Senhor. hermanos, por la Né? O palabra casamento de Dios, também, nosotros com a estamos palavra cada vez más profética, certo? siendo una Pregando familia o evangelho, perfecta. vivendo intensamente Pero por el a vida trabajo da del igreja, Señor, isso tudo Deus el nos dá. casamiento también, la Mas palabra eu não profética preciso para predicar el ter Evangelio, uma fé viviendo com intensamente la vida hipocrisia, de la com iglesia. fingimento. Vocês entenderam Todo o que esto eu quero Dios dizer? nos da, Então isso vai manter pero yo no coração necesito adequado tener para una receber a fe palavra con de Deus, para hipocresía, ouvir, con para fingimiento. obedecer. Muito bom. Então, Esto va a mantener é mais ou menos isso que eu queria começar. un É por corazón aí que adecuado para vamos recibir la palabra de vamos Dios desfrutando da palavra das obedecer. 7 igrejas. E eu Es terminei más o na menos yo semana lo que quería passada comenzar.
Es por ahí que eu, na verdade, pensava terminar antes vamos sobre disfrutando a la igreja de palabra de Esmirna. las siete iglesias. Mostrei para Yo vocês a terminé la semana última pasada. perseguição do imperador Diocleciano, vocês perceberam, Yo en né? verdad Vocês pensé viram? que iba a E no terminar fim, antes sobre la né, iglesia en o Senhor Esmirna. castigou aquele Mostré que para mais ustedes estava o autor, la na verdade, de todas última, as perseguições. lo último que E dijo no el fim, o emperador Senhor, né, Diocleciano, mudou, né, aliviou as perseguições. el autor de Então todas las veio persecuciones. o Y al final el Señor reinado do imperador alivió las Constantino I, persecuciones. chamado Entonces vino o Grande. Isso é na el história, reinado né? Esse é o de, nome dele. Então, eu vou falar da del igreja emperador em Constantino Pérgamo. Hoje I, vou me ater llamado el mais Grande. ou menos na Este es su descrição nombre. de Apocalipse 2. Vamos abrir Entonces, hoy voy novamente a a hablar nossa de la iglesia en Bíblia Pérgamo, em hasta más o Apocalipse menos 2, en la carta à descripción igreja de em Apocalipsis Pérgamo. 12. Vamos a Eu vou ler abrir com vocês, tá nuevamente bom? nuestra Biblia Ao versículo en 12. Apocalipsis Ao 2, anjo da igreja em Pérgamo escreve: carta a la iglesia en Estas Pérgamo. coisas Voy diz a leer con aquele que ustedes, ¿ok? tem a espada afiada de Versículo dois 12. gumes. Y escribe al Conheço o ángel de la lugar iglesia en onde Pérgamo, el que habitas, tiene la, onde está o el trono que de tiene la espada Satanás, aguda de e dos que filos, conservas o dice meu esto: nome e não negaste a yo minha conozco fé, tus obras, y ainda dónde nos moras, dias de dónde está el Antipas, trono de minha Satanás, testemunha, meu fiel, o pero qual foi retienes mi morto nombre y entre no has vós, negado mi onde fe, Satanás ni habita. aun en los días en Tenho, que todavia, Antipas, mi contra ti testigo fiel, fue algumas muerto coisas, entre pois vosotros, que tens donde aí os mora que sustentam Satanás. a doutrina Pero tengo ou unas pocas ensinamento cosas de contra ti, Balaão, o qual que tienes ensinava ahí a a los que Balaque retienen la a doctrina de armar Balaam, ciladas diante dos filhos de Israel para comerem comidas, coisas sacrificadas que aos enseñaba ídolos a e a Balac praticarem a a poner tropiezo prostituição. entre los hijos de Outro sim Israel, também a tu comer de tens cosas os que sacrificadas da a los mesma ídolos forma y a cometer sustentam a fornicación. doutrina ou o ensinamento Y dos también tienes a los que nicolaítas. retienen la doctrina de Portanto, los nicolaitas. arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem Por tem tanto, ouvidos, arrepiéntete, ouça pues o si que o no, vendré a Espírito ti diz pronto y às pelearé contra igrejas. ti con la Ao espada de mi vencedor, boca. dar-lhe-ei El que tiene domará oído, escondido, oiga bem lo que el como lhe Espíritu darei dice uma a las pedrinha iglesias. branca, e El que sobre essa venciere, daré a pedrinha comer escrito del nome maná novo, escondido o y le qual daré ninguém una conhece, piedrecita blanca. exceto Y en la aquele piedrecita que escrito o un nombre nuevo, recebe. Então essa é a carta à el cual igreja em ninguno conoce Pérgamo. sino aquel que lo Pérgamo escribe, era uma cidade aquel na que lo província recibe. da Ásia Menor, uma Esta es la província do carta de la Império iglesia en Romano. Pérgamo. Pérgamo Ele era una ficava, ciudad era uma cidade que de la ficava provincia de cerca de Asia Menor, 80 una quilômetros provincia de del Imperio Romano. Esmirna. Lembre que eu tinha falado que as 7 Quedaba, igrejas era da una Ásia ciudad Menor que ficavam mais quedaba ou menos em ciclo no cerca sentido de horário, 80 certo? kilómetros de Éfeso, Esmirna. Esmirna e Pérgamo. Então, ¿Se acuerdan eles têm entre que yo si les dije que mais las ou 7 menos iglesias uma de Asia distância de Menor 80 quedaban quilômetros. más o 80 menos en un quilômetros círculo hoje não en é el muita sentido coisa, horario? certo? É Era, bem pertinho. Mas naquela entonces, época Esmirna, pode Pérgamo não ser tienen tão entre perto sí assim, né? Por causa una do distancia en 80 transporte, kilómetros. né? Hoy no es mucha cosa, Que es tinha na algo época. cerca, Então, pero en Pérgamo aquella fica época a cerca quizás no de era tan 80 cerca quilômetros de por causa del Esmirna, transporte cujo nome significa que tenía en la época. altura Entonces, ou uma Pérgamo queda elevação ou uma cerca de 80 fortaleza. kilómetros de Esmirna, Versão Restauração cuyo diz nombre ou é significa casamento altura, por união una ou uma elevación torre o alta. una Então tem fortaleza. vários La significados versión Restauración dice essa palavra. casamiento por Então unión era o o principal una torre centro alta. religioso da Ásia Menor. Entonces Era tiene varios centro significados esta de palabra. culto ao Era el imperador. principal Então, centro Pérgamo religioso era de Asia Menor, uma cidade era un famosa centro de porque culto ali, al ali emperador. estava lugar para Entonces se Pérgamo prestar era una ciudad culto famosa ao imperador porque romano allí, como Deus. allí E estaba ali era un lugar naquela cidade, né, que para era mais prestar, forte a dar perseguição culto al emperador aos romano, cristãos que não se como si fuera un dios. sacrificavam, Y en não aquella ciudad ofereciam era sacrifícios ao que era imperador. más fuerte la Então muitos foram persecución a los perseguidos, cristianos muitos foram que mortos. no se Então Pérgamo era sacrificaban, uma cidade no ofrecían famosa sacrificios nesse al sentido, tá? emperador. Então, primeiro eu quero usar Muchos fueron Mateus 13. muertos. Vamos dar uma Entonces olhada em Pérgamo era Mateus una 13, ciudad a famosa parábola en este sentido. correspondente Entonces, primero à yo quiero igreja usar em Pérgamo, Mateus Mateo 13. Vamos a dar una mirada en Mateo 13.
la parábola Deixa-me ver, correspondiente a la iglesia en 31, Pérgamo, é isso, né? Mateos 13. 31. Mateos 13, Outra versículo, a ver, parábola lhes propôs, versículo dizendo: 31, ¿cierto? o reino dos céus é semelhante a um grão de Otra mostarda, parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es o qual é, semejante na a un grano de verdade, mostaza, a que menor un de hombre todas as tomó y sementes, e sembró en su crescida campo, é maior do el que as cual, a la hortaliças, verdad, e se fez es árvore, la de más modo pequeña de que as todas las aves do semillas, céu vêm pero aninhar-se cuando ha crecido nos es la seus mayor de las ramos. hortalizas y Então, se hace muitos não árbol, de entendem tal manera que vienen las essa aves del parábola, cielo y tá? hacen Então, vou nidos tentar en sus explicar. ramas. Primeiro, a semente de Entonces, mostarda muchos no entienden esta era, parábola. aqui afirma que era Entonces voy a menor de intentar todas as explicar. sementes. Primero, Claro que hoje tem mais la semilla conhecimento, de né, da mostaza biologia. Não é a era menor, tem aquí, outras menores, afirma parece que que o es la, morango tem la más uma pequeña de todas las semente semillas. bem pequenininha, Claro menor que ahora ainda tiene que más a conocimientos de semente biología. No es de la más pequeña. mostarda. Mas, de qualquer forma, era na época conhecida como a menor de Hay todas. E muchos era essa otros que maneira que tienen se las falava semillas más na pequeñas. época. É a menor, tá? E Pero en la mostarda, época era no conocida como Oriente la Médio, menor. parece-me, Y era eu de não esta entendo de manera que se biologia, hablaba, mas la assim, menor. parece-me que na Y região do la Oriente mostaza Médio, en el Oriente Medio, pé yo de no entiendo de mostarda biología, pode pero crescer até a parece altura de que en la 3 región de metros. Oriente Então, Medio, assim, talvez seja por algum tipo, alguma un árbol de espécie mostaza de puede mostarda que crecer crescesse hasta una altura de tanto. 3 metros. Mas mostarda é uma hortaliça, Tal vez é uma sea por hortaliça, alguna né? especie Né, Fabão? que Ali creciese tanto. Pero la mostaza hortaliças, es né? una hortaliza. Hortaliça não chega a ser uma árvore. Es una E hortaliza. hortaliça você quando cresce, Allí, você come a ustedes folha, saben, né? ¿no? Então Ustedes a plantan hortaliça hortalizas. é para Hortalizas no alimento para llega o a ser un homem, árbol. né? Então a Hortalizas, mostarda, cuando crece, tú vou comes fazer o las seguinte, hojas. mostarda, Entonces, vou las ler aqui, tá? O que eu hortalizas es escrevi para aqui. alimento del Mostarda é hombre. uma hortaliça que serve de alimento para o Entonces, homem. Na la época havia mostaza. espécies de Voy a mostarda leer no aquí, ¿ok? Oriente Médio que chegavam a Mostaza. ser árvore. La mostaza Hoje es una nós a hortaliza que sirve de conhecemos alimento como para el hombre. hortaliça, En la época como había especies de alface, mostaza é en pé el Oriente Medio que llegaron a ser árbol. de Hoy no, hortaliça. nosotros la conocemos como una hortaliza, Então, irmãos, como si fuera a igreja una não lechuga. deve ser uma árvore com Jesús. seus galhos para Entonces aninhar la iglesia Irmão, nós não no temos debe ser un essa árbol função de aninhar pássaros. con sus A ramas função da igreja é para que alimentar o homem. para que los pájaros aniden. No Entonces, tenemos Jesús esta desceu do función céu. de Abre anidar a sua pájaros. Bíblia em La João función de la capítulo iglesia 6. es alimentar al hombre. Jesus não veio para Entonces ser uma Jesús árvore. descendió Jesus veio, de né, los cielos. para ser alimento. Abre su Biblia en João Juan capítulo 6. versículo 32, que diz Jesús o no quê? vino para ser un árbol. Jesús Replicou-lhe Jesus, vino para em ser verdade, em alimento. verdade vos Juan digo, 6, versículo 32, que não dice foi que Moisés quem vos deu o pão do céu, maná. y Jesús le maná, dijo, né? de cierto os Verdadeiro pão digo, do céu é meu Pai quem vos ¿no os dá. dio Moisés Porque el o pan del pão cielo, de Deus é o que desce do el céu maná? e dá vida Mas mi Padre ao os da el verdadero mundo. pan del cielo, porque el pan de Irmãos, Dios a es aquel que função da descendió del igreja cielo y da vida al levar mundo. Jesus como pão que desceu do céu, que Deus mandou do Hermanos, la céu función de la para iglesia dar vida ao mundo. es Esse é o llevar a nosso Jesús papel. como el pan que No es descendió para del cielo, que fazer Dios ninho mandó com del pássaro, cielo, para dar ¿eh? vida al mundo. Capítulo, Este es nuestro papel. Versículo 47, No es para como diz. hacer Em nidos de verdade pájaro. vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna, e eu Versículo sou 47, ¿cómo pão dice? da De cierto os vida. digo, el que Jesus cree era en o mí pão tiene da vida eterna. A preocupação de Jesus era dar Y vida yo para o soy homem, el dar pan de vida. alimento para o homem. Versículo 57. Jesús era el pan de vida. La Assim preocupación como de o Pai Jesús que vive era darle vida al hombre, igualmente, alimento para el eu hombre. vivo pelo Pai. Versículo Também 57, ¿cómo quem dice? de mim Como me se envió el Padre viviente alimenta, y yo vivo por el mim Padre. viverá. Asimismo, el que me come, Esse é o princípio do Evangelho. O princípio do Evangelho, irmãos, él é también nós vivirá por pregarmos mí. Cristo
como alimento Este es para as el pessoas. principio del E a Evangelio. pessoa que El principio del recebe o Evangelio, hermanos, alimento, es que ele nosotros não prediquemos vive a pelo Cristo manual da como Bíblia, alimento para ele las vive pelo personas. alimento que Y las come. personas que Esse reciben é o este princípio do alimento, Evangelho. Vocês entenderam? Él Então, entonces, irmãos, Él no a vive por el igreja, manual de la vida, né? Él vive O por el que é a alimento que igreja? Dá come. uma olhada em Este es el João principio del 12, Evangelio. 24. O que é a Entonces, hermanos, igreja? la A iglesia, igreja é a multiplicação ¿qué es la disso, iglesia? não é isso? Vamos a João 12, mirar versículo 24. en Juan 12, 24. La Em iglesia es la verdade multiplicación de vos esto. digo, se o grão Juan de 12, trigo versículo 24. caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas De se cierto os morrer, digo que si el grano de produz trigo muito no fruto. cae en la tierra Aqui diz y respeito muere, à igreja. queda solo. Jesus era esse grão de Pero trigo si que muere, veio aqui na terra, por lleva isso que ele diz, chegou a mucho hora de ser fruto. glorificado o Filho do Homem. Esto Chegou dice na respecto hora a la de morrer. iglesia. Esse Jesús grão era de este trigo, se grano não de morrer, trigo que fica vino ele aquí en la só. Mas tierra, graças a Deus ele morreu. porque dice, Ele llegó la morreu, hora de que el hoje Hijo del Hombre sea produziu glorificado. muitos grãos, Si muito este fruto. grano no A muriera, igreja é essa queda solo en el suelo, multiplicação pero do grão gracias de a trigo. Dios, Él murió. Então, a nossa Y função, ahora irmãos, hay é muchos granos, alimentar muchos o frutos. homem. La iglesia es esta Ó multiplicación Senhor del grano de Jesus, trigo. 1 Coríntios Entonces 5, nuestra 7 e 8. función, hermanos, es alimentar al hombre. Oh Señor Jesús. 5, Primera de versículo 7 e Corintios 8. 5, 7 al 8. Lançai fora o velho fermento, Primera de para que Corintios sejais 5, nova massa. versículos 7 y 8. Nós somos essa nova Limpiaos massa, pues de la vieja levadura, formado por esse para que seáis muito nueva fruto masa. que aquele grão de trigo que morreu produziu. Nosotros somos Nós esta somos nueva essa masa, nova massa, formados como sois de por fato estos sem muchos fermento, frutos pois também que aquel Cristo, grano de trigo nosso Cordeiro Pascal, foi pudo producir. imolado. Por Nosotros isso somos esta nueva celebremos masa, a festa, não com sin levadura velho como sois, fermento, porque vuestra nem com Pascua, fermento que es da Cristo, ya fue maldade e sacrificada da por malícia, e nosotros. sim com Así que os celebremos la asmos fiesta, de no con la vieja sinceridade levadura, e ni con la da levadura de verdade. malicia y de maldad, Essa é a sino vida con da panes igreja, sin levadura, sem de fermento, sinceridad mas com y de asmos verdad. da Esta sinceridade es la e vida da de la iglesia, verdade. sin Senhor levadura, Jesus, ah, sino mas con quem são essas aves que faziam ninho nessa panes de nessa sinceridad mostarda, y de nesse grão de verdad. mostarda? Não, para nós Pero ¿quiénes son estas interpretarmos, nós estas temos que ver aves que quem hacían são as nidos aves en na primeira parábola. en este árbol de Dá uma olhada, mostaza? Mateus 3. Quem eram essas aves? Para que nosotros interpretemos, tenemos que ver qué son las Mateus aves 3, en la primera versículo 4. parábola. Vamos a ver Mateos 3. Mateos 3. E ao ¿Quién es ella? semear, uma parte Mateus caiu à 13, beira do caminho, versículo e 4. vindo as aves a comeram. Mientras Então, quem sembraba, são essas parte de aves? la Vamos olhar semilla para o cayó versículo junto al 19. camino y vinieron las A aves todos os y que la ouvem comieron. a palavra do reino e Entonces, não a ¿quiénes son estas compreendem, aves? Vamos a vem ver el o versículo 19. maligno e Cuando uno arrebata oye la palabra o del que vos reino foi y no la entiende, semeado no coração, esse viene que foi el semeado à malo beira do caminho. y Então, arrebata essa ave, lo que irmãos, fue não é- sembrado não- en não su está corazón. como sentido positivo. Este es el que fue sembrado Essa ave junto é al alguma camino. coisa que vem Entonces, do esta ave, maligno, tá? hermanos, Então, no essa está ave aqui deve en un sentido referir-se positivo. aos Esta ave espíritos malignos es una de cosa que Satanás, viene del motivando as maligno. pessoas a se Entonces, esta ave instalarem aquí na debe igreja referirse a los deformada, espíritus que malignos perdeu de sua Satanás, forma e função motivando originais. Isso a eu las vou personas explicar a daqui pra instalarse en la frente, tá bom? iglesia Então, essa deformação, né? Então, que perdió su muitos forma sem- y función sem originales. essa revelação, Aquí vão voy a dizer, "Não, explicar que de aquí para legal, adelante. né? Essa igreja Esta é tão deformación, tão grande que muchos, os anjos estão ali, sin né? esta Fazem revelación, árvore de dice, Natal, ah, qué lindo pendurando esta os iglesia, anjos ali, o que grande, essa é a árvore da tan igreja, grande, irmãos, é que los ángeles totalmente están errada essa allí, interpretação, tá? entonces hacen Então, árboles nós não queremos allí virar llenos de árvore. ángeles. Nós Creen queremos suprir que el alimento para as árbol pessoas. de la Os iglesia, no, esto está comportores estão nas totalmente ruas errada, para esta levar interpretación. Nosotros no alimento. queremos ser árboles, queremos Não é ser para dar alimento para ninho las para os personas. pássaros, não. Los E os colportores están en las calles jovens para estão nas llevar ruas também para alimento. isso. A igreja, quando sai nas ruas, é para levar No es para darles alimento nido a para los as pessoas. pájaros. Posso El orar avanza por você jóvenes, para los abrir o jóvenes coração e van a las alimentar calles as también para pessoas. esto.
Cuando salimos a las calles para llevar alimento a las personas, puedo orar por usted para abrir su corazón y alimentar a las personas. La iglesia es para dar alimento. Entonces, esta deformación ocurrió en la primera parte del siglo IV, cuando hubo este cambio de la iglesia en Esmirna para el periodo de la iglesia en Pérgamo, cuando el emperador romano Constantino el Grande mezcló la iglesia con el mundo, llenó a la iglesia con muchos falsos cristianos. Ahí también ahí sí son falsos cristianos. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de la cizaña? En este momento sí, fueron introducidos muchos falsos cristianos, solo para hacer número. Muchos falsos cristianos atraídos por los favores imperiales, al cual perdió su naturaleza divina y santa. Perdió su característica santa. Entonces Satanás intentó destruir la iglesia en los primeros 3 siglos con severas persecuciones por parte del Imperio Romano. Por tanto, no lo consiguió. Cuanto más perseguía, más la iglesia crecía. Cuanto más mataban a los cristianos, más surgían nuevos cristianos. Y ahí cambió de táctica. Corrompió la iglesia mediante la aceptación del cristianismo con la religión estatal por parte de Constantino en la primera mitad del siglo IV. Ahí comenzó la deformación de la iglesia. Voy a leer una nota de la versión Restauración. Debido al incentivo y la influencia política de Constantino, multitudes de incrédulos fueron bautizados en la iglesia, entre comillas, y la iglesia, entre comillas, se volvió monstruosamente grande. Por eso no es bueno ser grande, hermano. Essa união com o mundo, irmãos, é considerada visto que la iglesia como una novia pura está desposada con Cristo y su unión con el mundo es considerada fornicación espiritual a los ojos de Dios, prostitución a los ojos de Dios. Oh Señor Jesús, vamos a volver para Apocalipsis 2, versículo 12. Al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe. Voy a recordar otra vez a ustedes. La carta no fue enviada para los presbíteros, fue enviada para el ángel. El ángel que representa a los mensajeros. Y los mensajeros, hermano, en la era de Apocalipsis, cuando muchos pasen a amar los cargos, a amar la posición en la iglesia, entonces ya no tenían más realidad espiritual. Entonces ya no buscó a quien tenía títulos en la iglesia. Dios buscaba a quien tenía realidad. Entonces hoy lo mismo, que no le importe tanto el título, no le importe tanto la posición, no le importe tanto el cargo en la iglesia. Preocúpese por tener realidad. Sea un mensajero. Muchos mensajeros. Yo no digo muchos, vamos a decir algunos mensajeros se olvidan de que él es un portador del mensaje de Dios. Solo que algunos, tú sabes que cuando tú estabas cerca tomándote fotos con alguien importante, como aquel loro de pirata, tú eres el portador de Dios, del mensaje de Dios, y tú pasas a creerte muy importante, ganar fama, tú tienes orgullo, y luego tú quieres tener tus propios mensajes. Hermanos, no transmitimos nuestros propios mensajes. Muchos creen que es muy elocuente. Se creen que tienen mucho conocimiento, alto conocimiento. Esto que los hermanos que están hablando de la vida de la iglesia es muy simple.
vamos entrar para la palabra profética. Creer y practicar. Listo, ya está resuelto. Es muy simple. Vamos a entrar a alto conocimiento de la Biblia. Y el alto conocimiento de la Biblia. Y se olvidan de que Él sería apenas el mensajero. Y luego empieza a tener su propio mensaje. Y ahí Dios ya no lo puede usar. Gracias a Dios, hermanos. Nosotros primamos por esta simplicidad. Nosotros somos simples, porque el mensaje es de Dios. Nosotros somos solo conductores. Como en 2 de Timoteo 2:2, Pablo dice, lo que de mí oísteis, esto transmite a hombres fieles, idóneos, para instruir a otros. Hermanos, somos solamente transmisores, somos solamente mensajeros del mensaje de Dios. Debemos transmitir fielmente a la palabra profética. Y Dios hoy busca esto. Y si tú crees que eres más importante de ser mensajero y tú quieres ser el propio mensajero, Dios no puede usarte. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. De onde vem isso? Né? Os anjos das 7 igrejas que recebem cartas são as 7 estrelas na mão direita do Senhor. Apocalipse 1, dá uma olhada. Apocalipse 1, versículo 16. Vou beber um pouco de água porque tem algumas irmãs que observam isso, depois escrevem, você não bebe água, precisa beber água. Apocalipse 1:16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Irmãos, é muito importante. Esse Senhor que aparece andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, como sumo sacerdote, cuidando das 7 igrejas de Apocalipse na era final, esse tem na sua mão direita as 7 estrelas. E essas 7 estrelas são os 7 mensageiros das 7 igrejas de Apocalipse. Sabia? Então Deus, Ele sustenta os mensageiros. Se você é fiel, você é um mensageiro fiel da palavra de Deus, e Ele o tem na mão direita. E você é uma estrela que brilha. Talvez você não tenha nem cargo, nem posição, mas você tem a realidade. Você brilha e faz o candelabro brilhar, porque você tem um azeite. É o azeite que faz brilhar. É a palavra profética que faz brilhar, não é isso? Então, graças a Deus, e esse que tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada, uma afiada espada de 2 gumes. Que espada é essa, irmãos? É a palavra. Deus, na era do Apocalipse, Ele precisa separar o trigo do joio. Então, sai uma espada afiada de 2 gumes para dividir, para separar. Separar o que é dele e o que não é dele. E é a palavra que faz esse trabalho, não é isso? Então, vamos dar uma olhada também em ó Senhor Jesus. E é a palavra que faz esse trabalho, não é isso? Então, vamos dar uma olhada também em ó Senhor Jesus. O Senhor aparece aqui para lidar com a situação de Pérgamo como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, tá? A diferença, vamos dar uma olhada, antes de eu seguir mais adiante, Hebreus capítulo 3, dá uma olhada. Hebreus capítulo 3. A diferença entre o povo que estava mergulhado em sua incredulidade, na sua desobediência, e esse povo caiu no deserto, não conseguiu entrar na boa terra de Canaã, irmãos, é receber ou não a palavra com fé. Olha só como faz diferença. Tá, vamos dar uma olhada. Hebreus capítulo 3, tá?
Ó Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Não tenho tempo de ler muito aqui, vou ler alguns versículos aqui, ó. Versículo 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Irmãos, é importante a gente conhecer os caminhos do Senhor, a maneira que Deus trabalha, precisa ter essa intimidade. Aí no versículo 11, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, isso quer dizer, entrar na terra de Canaã. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de nós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Você pode dizer, não, eu tenho Deus, eu sirvo a meu Deus, eu adoro a Deus, mas se você duvida, você tem coração de incredulidade para com a palavra que Deus fala através do Espírito, você está longe do Deus vivo. Você pode até ter um Deus religioso, mas você não tem um Deus vivo. Você está longe do Deus vivo. Irmãos, graças a Deus, nós que estamos agarradinhos à palavra profética, nós estamos também agarradinhos ao Deus vivo. Ele opera milagres. Ele faz a sua obra. Amém? Senhor Jesus. Ele opera milagres. Ele faz a sua obra. Amém? Versículo 16, versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? ¿No fueron de fato todos os que saíram do Egipto? Como fue en la provocación. Ahora, ¿Y contra quién se indignó? los que tienen oídos se rebelaron. No fueron contra os que aquellos, todos los que salieron de Egipto por intermedio de Moisés. ¿Contra quién se indignó 40 años? No fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Hermanos, tú que estás en la iglesia, ¿tú quieres estar en el desierto? Vocês sabem que isso foi quanto tempo, Maurício? Quanto tempo atrás? 2 anos. En uno de mis viajes, Né, por ali. por el estado de Minas Gerais. 2019. Antes da pandemia. Esto fue, ¿cuánto tiempo fue atrás? Igreja ali em Minas Gerais, né? Você sabia que no meio do caminho, 2019, antes de la pandemia. Você sabe que eu estaba allí visitando las iglesias en Minas Gerais. Com o Senhor, né? Eu fui muito direto Ustedes com o sabían que en Senhor. el medio del camino. Afinal de contas, Entonces, a mí me gusta tener esta conversación directa con el Señor. Yo fui muy directo con el Señor. Señor, al final de cuentas, ¿qué es lo que tú esperas de mí? De una forma concreta. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi papel aquí en la iglesia? Y el Señor me dijo, después yo le dije a los hermanos, el Señor me dijo lo siguiente: lo que yo espero de ti es que lleves a mi pueblo hasta el descanso, llevar a mi pueblo hasta la tierra, hasta la buena tierra de Canaán. para a gente entrar na terra boa de Canaã. ¿Por qué estoy hablando de la iglesia de Apocalipsis? No es para contar historia, es para que entren en la buena tierra de Canaán. Vamos crer, irmãos. Versículo 18, né? Contra quem? Deja para allá la desobediencia. Vamos a creer, hermanos. Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, vamos a creer en la palabra del Señor. Capítulo 4, versículo 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos. Pero, ¿cuál es la diferencia? No les aprovechó el oír la palabra.
por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, cuando tú oyes la palabra del Espíritu y no acompañas por la fe, aquí la palabra griega tiene un sentido de unirse con la fe. Entonces, cuando viene una palabra, tú tienes que unir la palabra con la fe. Y esta fe es tu fe. Tú tienes que ejercitar esta fe para mezclarla con la palabra que tú estás oyendo. Ahí la palabra es provechosa para ti. Nosotros que creemos, entramos en el reposo de la manera que dijo. Oh Señor Jesús, versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. En tanto, por tanto, no es entrar en la tierra de Canaán físicamente. Entonces existe un descanso para la iglesia, para que tú y yo entremos a este otro descanso, que es el milenio, la tierra de Canaán, es el reino milenario. Y yo me esfuerzo, hermanos, en cooperar con el Señor y hacer este trabajo, llevar al máximo posible para que sean vencedores y que entremos en el reino milenario. Porque aquel que entró en el descanso de Dios ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, entra en el descanso de Dios. El colportaje, avanza joven, la predicación del Evangelio, hablando con las personas, trabajando mucho más. Nosotros trabajamos en el descanso de Dios, en el descanso de Dios. Esforcémonos para entrar en aquel descanso, a fin de que nadie caiga, según procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Nosotros hablamos de una espada afilada de dos filos. En el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante. ¿De qué? De que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, gracias a Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios. De la boca del Señor sale una espada afilada de dos filos. Y esta palabra de Dios, hermano, es capaz de discernir lo que es del espíritu, de lo que es del alma. ¿Por qué? Porque solo el hombre espiritual consigue tener este discernimiento. Si no fuera por el espíritu, hermanos, confundimos lo que del espíritu es lo que es del alma. No hay un himno que dice la, 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 la. Yo muchas veces, yo no sé si estoy en el alma, en el espíritu, muchas veces estoy sirviendo en el Señor, pero muchas veces estoy en el alma, porque falta esta espada afilada de dos filos para discernir, y muchas veces yo sirvo al Señor con buenas intenciones, como Ignacio tuvo buenas intenciones para no dividir la iglesia y fortalecer el episcopado. Buenas intenciones, hermano, no libra a ti de desastre. Por eso necesitamos discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y quién nos hace discernir, hermanos? Es el Espíritu. Por medio de la palabra. La palabra divide aquello que viene de Dios, aquello que viene de su buena intención. Yo no tengo más tiempo para continuar hablando de esto, pero, oh Señor Jesús, en Egipto, el pueblo de Israel vivía como persona del mundo, buscando placeres. Esto yo hablé la semana pasada, ¿no? Améis el mundo, 1 de Juan, capítulo 1, versículo de 15 y 17. Entonces, tenemos tres sesiones. Una sesión es el espíritu, es Egipto, que está basada
a la concupiscencia de las carnes, porque esta primera sesión son experiencias de la carne relativas a nuestro cuerpo físico. En el desierto ya hay otras experiencias, son experiencias en el alma. El pueblo tenía en el desierto, en el alma, tenía un corazón perverso de incredulidad. Ellos murmuraban, ellos se rebelaron y Dios se indignó contra ellos por 40 años. Esto es una vida del alma. Si tú vives una vida de la iglesia murmurando, viviendo de esta forma, tú vas a caer en el desierto. Pero gracias a Dios, hay un tercer tipo de vida. En la buena tierra, Canaán, tenemos experiencias de quien vive en el Espíritu. Yo espero que ustedes tengan estas experiencias. De quien conoce los caminos del Señor que yo acabé de leer. Dios nos invita para vivir en su descanso, que yo también acabé de leer, y el descanso sabático que Él preparó para el pueblo de Dios, que es aquel reposo en la vida de la iglesia. Nosotros tenemos este descanso sabático en el milenio. Vamos a tener un descanso por 1000 años y también en el nuevo cielo y nueva tierra para siempre. Vamos a estar viviendo dentro del descanso de Dios. Entonces, ¿cómo saber que estamos en el alma o en el espíritu? Solamente por la palabra de Dios. Cuando la recibimos por la fe, pues ella es capaz de discernir los pensamientos y propósitos del corazón del hombre. Porque el corazón del hombre es tan corrupto que incluso tú no sabes. Necesitamos de la palabra de Dios para saber. Entonces todas las cosas están, versículo 13. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, no tiene sentido que escondamos, no tiene sentido que escondamos debajo de la alfombra. Un día se va a manifestar. Si no se manifiesta ahora, va a ser luego con el Señor. Es mejor que se manifieste ahora en esta vida. Señor. Porque nuestra lucha, hermanos, no es contra carne y sangre. Efesios 6. Efesios 6. Também se cuidar, se vigiar. Capítulo 6. Yo le dije a ustedes que estamos en una guerra. Tú tienes que cuidarte. Capítulo 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, vamos nos fortalecer no Señor. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, vamos a fortalecernos en el Señor, en la fuerza de su poder, en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, el diablo es feroz. Él es muy sagaz de lo que tú imaginas. Él logra engañar a todos. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, y sí sino contra principados, contra potestades, que son los ángeles caídos, que recibieron potestad de Satanás para reinar como príncipes, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Satanás es la cabeza, él tiene todo un ejército en las regiones celestes, como principados, potestades, generales, lugartenientes, capitanes. Quiere decir, hay toda una jerarquía aquí en la tierra, que tiene varias clases de demonios, y los demonios son como soldados. También hay una jerarquía muy grande entre ellos. ¿Tú sabes esto o no? Satanás cuenta con un ejército fabuloso, numeroso, que trabaja contra el reino de los cielos. Agora vocês entenderam. ¿Y cuál es nuestra arma para luchar? Ahora entendieron. Manter firmes. Mas a única arma ofensiva. Tenemos la armadura para estar firmes. Pero la única arma ofensiva está aquí. Versículo 17.
y tomad el yelmo de la salvación, que todavía es defensiva, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Qual é a arma da luta de vocês? E a palavra com oração, aqui ó. Unos compositores están aquí al frente mío. ¿Cuál es el arma de batalla de ustedes? Y la palabra con oración. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. ¿Puedo orar por usted? Oh, Senhor Jesus. Abre el corazón. Essa é a nossa luta, irmãos. Essa é a nossa luta. Y la palabra entra como una espada. Eso no es. Oh, Señor Jesús. Esta es nuestra lucha, hermanos. Eu vou falar um pouco de história. Constantino, vamos falar um pouco de história do Constantino I. Voy a hablar un poco de historia. Seu pai é Constâncio. Constantino. Eu já tinha mencionado. Vamos a hablar un poco de historia de Constantino el Grande. Su padre es Constancio. Yo ya había mencionado cuando yo hablé de la última persecución en el tiempo del emperador Diocleciano. Él mandaba a perseguir y torturar a los cristianos. Constancio era el único que de cierta forma cumplía la orden, pero no toda la orden. Él todavía mantenía, no practicaba aquellas atrocidades para con los cristianos. Constancio es el padre de Constantino. Solo para que tengan una idea. Entonces su padre es Constancio y su madre es Helena. Tenían una inclinación religiosa siempre favorable a los cristianos. Algunos años de su juventud, estoy hablando de Constantino, de su juventud, él lo pasó en la corte de Diocleciano y Valerio, en la condición de, estaba allí como un ayudante. Allí se juntó a su padre en Britania, y su padre Constancio murió en York en el año 306 después de Cristo. Él había nombrado a su hijo como sucesor. Y fue bautizado como Augusto. Augusto es el nombre del primer emperador, y Augusto tiene significado de majestuoso, exaltado, venerable. Entonces, cuando alguien es alzado como sucesor del emperador, era alzado como por el ejército, como el Augusto. Entonces, él fue alzado, era el nombre del primer emperador de Roma. Desde los 6 aspirantes, la soberanía del imperio. Cuando muere el emperador, hay una lucha por el poder. Había 6 candidatos. Constantino, él poseía evidentemente superioridad en lo que tenía que ver a la prudencia, al área militar, a la prudencia y a las habilidades, tanto militares como políticas. Entonces Constantino subió en el poder. En el año 312 después de Cristo, Constantino entró en Roma victorioso. 312. Allí en 313, él publicó un nuevo edicto, anulando los edictos sanguinarios de Diocleciano. Los cristianos entonces fueron animados, sus líderes fueron honrados, y los maestros del cristianismo tomaron posiciones de confianza e influencia en el gobierno. Esto aparentemente una cosa positiva que se volvió negativa. Entonces el periodo de Pérgamo va del año 313 hasta el 606 después de Cristo. Hay un cambio de táctica. El diablo asumió la forma de león que ruge en el reinado de Diocleciano yo estoy leyendo lo que André Miller describió, en el reinado
de Diocleciano para una serpiente engañadora en el reinado de Constantino. Entonces era un león que perseguía y mataba, y ahora es una serpiente que engaña. Pérgamo era el centro de culto al emperador, donde los cristianos fueron duramente perseguidos por no querer participar de esta adoración. Ahora el escenario del poder adulador de Satanás. Y peor, él estaba dentro de la iglesia. Satanás, que estaba fuera de la iglesia persiguiendo, ahora entró. Porque la iglesia se mezcló con el mundo. En Apocalipsis 12, yo les voy alertando. Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 12. 12:9. Apocalipsis 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo. Apocalipsis 12, versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. No voy a leer la parte final. Entonces quiero llamar la atención. Él es el gran dragón en el tiempo de Apocalipsis. Él fue la antigua serpiente que engañó a Eva. ¿Ustedes recuerdan? Con su astucia. Quitó a Eva de su simplicidad y sinceridad debido a ese Cristo. Entonces, él era el que se llamaba Diablo y Satanás. Diablo significa el acusador y calumniador de nuestros hermanos. Porque aquí en el versículo siguiente dice así: pues fue expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hermano, Satanás, el diablo, es aquel que está delante de Dios acusándote de día y de noche. Él no tiene descanso. Él quiere convencer a Dios para que llegue un día y te destruya. Él es el acusador. Por eso, hermanos, vamos a tener una conciencia buena. Y él es Satanás. Satanás significa adversario. Satanás, adversario. Adversario no es enemigo, que está en el país enemigo. Él es el adversario. Adversario está dentro. Por ejemplo, en un Congreso Nacional hay políticos adversarios. Hay de la oposición, hay partidos de diferentes. A veces hay adversarios políticos. Un adversario puede estar dentro y Satanás está dentro. Infelizmente, en la iglesia en Pérgamo, él logró entrar dentro, haciendo el trabajo de oposición. Entonces, hermanos, aquí habla, él es el seductor de todo el mundo. King James actualizado, quien tuviera ahí, él dice así: es aquel que tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Él tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Hermano, no menosprecie, no subestime lo que Satanás puede hacer. Y no se sobreestime creyendo que es fuerte y suficiente para no caer en sus trampas. Hermanos, necesitamos vivir en temor y temblor, vivir en la presencia de Dios ceñidos para no caer lo que dice el diablo. Aquel que cree que está de pie, vea que no caiga. Entonces, ¿cuál es la manera de salvarnos de este engaño, de esta seducción? Es vivir la vida de la iglesia
praticando a vivir palavra profética, intensamente la pregando vida o de la evangelho, iglesia, salvando as pessoas, cuidando das pessoas, oyendo la palabra vivendo a vida da profética igreja, ajudando y outras pessoas, practicando irmãos. la palabra Dessa forma profética, somos predicando el salvos. evangelio, A salvando a própria las personas, palavra nos cuidando de las ajuda, a personas, própria palavra nos viviendo la salva, vida de nos la socorre, iglesia, tá? Então, juntándose assim, con otras essa personas. é a nossa De esta manera proteção, somos a nossa salvos. proteção. La propia Então, palabra nos ayuda. La ó propia Senhor, palabra nos estou. salva. Então, Esta es nuestra protección. e na versão restauração traduz, é aquele que Oh Señor, engana ¿dónde estoy aquí? toda a terra habitada. Ele engana, ele é um enganador. Toma cuidado com ele, tá? Y en la versión Então, a restauración palavra Satanás, já falei, dice, né? aquel que engaña toda la Com- tierra habitada. Aí, Él capítulo es el 2 de engañador. Apocalipse, vamos Tenga voltar cuidado lá, con él. capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13, ele Ya fala assim, hablé esto. conheço o lugar Capítulo 2 de onde Apocalipsis. habitas, Vamos a ver. onde está o Versículo trono 3. de Satanás. Irmãos, isso é uma palavra, essa é uma palavra forte, né? A igreja em Pérgamo habitava num lugar onde estava o trono de Satanás. Esta es una palabra Como é que é fuerte. Como é que é isso? ¿Dónde está? O trono Donde de mora Satanás, Satanás. irmãos, El está no trono de mundo. Satanás. Ele é o La iglesia en príncipe desse Pérgamo mundo, ou não vivía é? donde estaba el trono de Satanás. Não sabe? Não, El trono de Satanás, tem hermano, certeza? está Então en el vamos lá. mundo. João capítulo 12, Él es el príncipe de este versículo mundo. 31. Ó Senhor Jesus. ¿No tiene seguridad? Vamos allá. Juan capítulo 12. Juan 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu Versículo 31. príncipe será expulso. Ahora es el juicio de este Então, mundo. o príncipe Ahora el príncipe de este rey mundo será que echado domina fuera. esse mundo, que manda nesse mundo, é Entonces, Satanás. El Capítulo príncipe, 14, versículo el rey, 30. que domina este mundo, que manda Já en não este falarei mundo, muito Satanás. convosco, porque aí vem Capítulo o 14, príncipe versículo do 30. mundo. Ele nada tem em mim. No hablaré ya mucho con Irmãos, vosotros, o príncipe porque do mundo viene não tem nada el com o nosso príncipe de rei este do reino mundo, dos céus. y él nada tiene en mí. E você quer ter alguma coisa com ele? El príncipe de este mundo no tiene nada Mas a con igreja nuestro em Pérgamo rey, recebeu del reino de los favores cielos. do mundo, né? ¿Y Então, tú irmãos, quieres tener algo que ver con él? capítulo 16, versículo 11. Pero la iglesia en Pérgamo estaba recibiendo favores del mundo. Do juízo, Entonces, porque hermano, o príncipe Capítulo desse mundo 16, já está versículo julgado. 11. Efésios 2, 2. Y de juicio, porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Efesios Nos 2, quais 2. andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe ¿Qué da dice Efesios 2, autoridade 2? ou da potestade Los do cuales ar, anduvisteis en do otro espírito tiempo que siguiendo agora la atua corriente de este nos mundo, filhos da desobediência. conforme Aí al está o príncipe de trono la de potestad del Satanás. aire, É el no espíritu mundo. que ahora opera Ele en los domina hijos de esse mundo, desobediencia. né? Ahí Esse está domina el esse mundo. trono de Muito bem. Satanás. E em Está en el 1 mundo. João 5,16, Él ali fala domina o este mundo. mundo. 5,19. 1 João 5,19, ali diz que o mundo inteiro Y en 1 de Juan no 5:16, o mundo inteiro é que nem um 5:19, cadáver, 1 de Juan jaz no 5:19, maligno, allí dice que el mundo manipula, entero faz o que bem yace entender com o en el mundo. maligno. E a igreja foi se unir com esse mundo. Es como un cadáver, yace en el maligno. El João maligno 17, hace lo que quiere con el 16. mundo. João Y la 17, iglesia, versículo si se fue a unir con este mundo, Senhor Jesus. Isso aí, quando Juan, eu 10, li, Juan, estudei com vocês, Juan João 17, 14, 15, versículo 16, eu li 16. isso para vocês. Señor João Jesús, 17, né? cuando yo estudié con ustedes, Versículo Juan 16, 14, como 15, diz. 16, 17, yo leí esto para ustedes. Juan Eles 17, não são do mundo, como também eu versículo não 16, ¿cómo dice? sou. Vocês comportores, No son vocês del não mundo, são do mundo, como tampoco como yo também Jesus soy não del era mundo. do mundo. Mas no versículo 18, Ustedes comportores, ustedes assim no como son del tu mundo, me enviaste como ao también mundo, Jesús no era de também este eu mundo. os enviei ao mundo. Versículo A 18, igreja não é do mundo, como tú me mas enviaste a al igreja mundo, tem uma missão. así yo los he Recebeu a enviado al missão de Deus mundo.
La iglesia no es del para mundo, resgatar as pero pessoas la que iglesia estão tiene una debaixo misión, dessa escravidão da autoridade das recibir trevas, la misión de né? Dios, Então, nós não para somos do resgatar a mundo, las mas somos personas que están enviados ao debajo de mundo esta para esclavitud, de la resgatar autoridad pessoas de que las foram criadas à tinieblas. imagem e semelhança de Deus, que Entonces, estão debaixo nosotros no dessa somos del opressão mundo, toda da pero somos escravidão do enviados al pecado mundo para de rescatar a Satanás, las personas para resgatar e trazer para o reino de que Deus. están bajo de esta opresión de la esclavitud del Quando pecado Jesus de falava Satanás dentro para de um barco, rescatar y traer para el a reino de Dios. multidão que estava ouvindo a ele, o Cuando barco Jesús representa a hablaba igreja. dentro de un barco, O barco la multitud está que lo estaba no oyendo, mar. el As barco águas do mar. representa la O mar iglesia. representa o mundo. El barco O barco está no mundo, está en el mar. mas o mar não Las está aguas dentro del do mar, barco. el mar representa Porque o al dia que o mundo. mar estiver dentro do El barco, o barco está barco en vai el a pique. mundo, pero el Afunda. mar no É o está que dentro del aconteceu com a barco, igreja de Pérgamo. Então porque a el día que el mar igreja está estuviera no dentro del mundo, barco mas va a pique. não é do mundo. O Se mundo não hunde, está es lo que dentro ocurre da con la iglesia en igreja. Pérgamo. La Então foi iglesia está en el mundo, desastre pero o que no es aconteceu com a del igreja em mundo. Pérgamo. El Essa mundo no está união com o dentro de la mundo, iglesia. irmãos, afundou a igreja. Entonces fue un desastre lo que ocurrió con la iglesia en Satanás Pérgamo. pinta e Esta borda unión con el através mundo, disso. Ó Senhor hermanos, Jesus, esto hundió la iglesia. a igreja foi enviada ao Satanás mundo para pregar o pinta evangelho do y reino, borda a través de esto. a fim de Oh Señor resgatar Jesús. pessoas que estão no mundo debaixo do domínio das La trevas iglesia fue enviada al para o mundo para reino do predicar Filho el do seu evangelio del reino, amado, a Colossenses fin de rescatar a las 1:13, personas que están e en el não mundo para debajo del unir-se dominio de las ao tinieblas, mundo. para Não el reino de estamos su aqui Hijo para nos unir amado, ao mundo, mas para tirar as Colosenses pessoas do mundo. 1:13, y no para unirse al mundo. Apocalipse 2, No vamos estamos voltar aquí lá, para Apocalipse unirnos al 2. mundo, sino para quitar a las personas del Ó mundo. Senhor Jesus, Apocalipsis 2, vamos a volver allá. Oh Señor Apocalipse Jesús. 2, né? Versículo 14. Depois eu comento sobre Antipas. Tenho, todavia, Apocalipsis contra 2, ti algumas coisas, pois que tens aí os que versículo sustentam a doutrina de 14. Balaão. Luego yo comento algo más. Quem foi Balaão? Pero Quem se tengo unas lembra? pocas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la ¿Quién se doctrina lembra de de Balaam? Balaam. Quem foi Balaão? Hein? ¿Quién fue Balaam? ¿Quién se acuerda? Quem se lembra de Balaão? Historicamente ¿Quién se acuerda de aconteceu Balaam? no livro de Números. Vocês se lembram? No livro de Números, Históricamente capítulos ocurrió. 23 e 24, En el libro de Números, ¿ustedes recuerdan? ali En mostra el libro de Números, capítulos que o povo de 23 Israel y 24, já lutando ali a leste do allí Rio muestra Jordão e venceu que contra el pueblo de 3 Israel, reis. ya Venceu contra, luchando deixa eu allí ver onde isso. al este del Venceu río contra o rei Jordán de y venció contra tres Arade, reyes. o cananeu, venceu contra o Seom, A rei ver. dos amorreus, e contra Og, rei de Bazã. E estava Venció chegando perto contra Sión, rey de los de amorreos, Moabe. y O venció rei contra moabita, Og, Balaque, rey de Basán, ficou apavorado. y estaba llegando Como é que eu cerca vou de deter Moab. esse povo que está Y el rey com moabita todas as vitórias sobre os povos que se quedó impediam? Na verdade, Deus muy não queria asustado. que o ¿Cómo povo voy a detener este lutasse pueblo contra os amorreus. que está viniendo aquí É con que todas os estas amorreus victorias? não permitiram o povo de Deus passar. Moisés havia falado para ele, Yo no deixa-nos quería passar, que a gente não vai fazer mal nenhum que para luchara vocês. contra los Eles se amorreos, impediram. porque Aí, los então, foi amorreos no derrotado. permitían que Dios Aí pase. os amorreus, Moisés le había os moabitas, hablado rei para dos ellos. moabitas, Balaque, rei dos Queremos moabitas, ficou pasar, assustado. no vamos a hacer ningún Aí mal. ele contratou Entonces ellos profeta fueron dos derrotados. gentios. El rey E de ele los é um profeta de moabitas, Deus, só que ele é Balac, gentil. Ele estuvo contratou asustado. profeta para Ahí él contrató un amaldiçoar profeta o de los povo de gentiles. Israel. Y el profeta de Dios, solo que era Então, gentil, que é Él um contrató un profeta ensinamento de Balaão, que é para doutrina que de Balaão. maldiga al De pueblo de lado, Israel. são pessoas que Entonces, Deus ¿qué es deu una dons enseñanza de para Balaam? elas. E essas pessoas De un lado, usam os dons espirituais que Deus deu a Son elas personas para que fazer Dios a les dio vontade de dones, quem o contrata. y estas personas usan los dones espirituales Isso é que Dios horrível. les dio para Se Deus nos deu hacer dons, la irmãos, voluntad para de servir quien a lo Deus. contrata. Deus nos deu dons, irmãos, para fazer a vontade de Esto es Deus, edificar a horrible. igreja.
Si Dios les dio e dones, não para hermano, es ficar para servir a Dios. debaixo de alguém que o Dios nos dio contrata. dones para edificar Por la isso, irmãos, iglesia graças a Deus, na obra de Deus, y no para né, estar debajo nós de que alguien que lo servimos ao Senhor, contrata. irmão, a Por gente eso, não hermanos, fica gracias a debaixo Dios de en la obra de ninguém que nos Dios, contrata. Ainda bem que não tenho nosotros contrato nenhum com ninguém, que né? servimos al Señor, Porque, irmãos, eu não posso ficar sujeito a ninguém. cuando no estamos debajo de Eu quien tenho nos que ficar contrata. sujeito ao Senhor. Yo no Só. tengo contrato con nadie, É isso. Então, graças a porque yo no Deus, né, puedo eu estar sei sujeto a que nadie. no passado, em outras regiões, tal, a Yo obra tengo que estar ficou na sujeto al mão de Señor. dois banqueiros, três banqueiros, Entonces, ali que gracias a sustentavam Dios, toda a obra. yo Mas sé graças a Deus, que irmão, en o el Senhor nos deu pasado ha tanta pasado en otras graça regiones, que quando tem la uma obra necessidade, as igrejas estuvo en ofertam. las manos de 2, 3 banqueros que sustentaron toda la obra. Pero Nós que servimos o Senhor, gracias a né, Dios, os Él nos dio líderes, a mucha obra, gracia. nós não Y ficamos na cuando mão de no dois, três hay una grandes milionários ou necesidad, la bilionários. iglesia Graças a Deus, não. ofrenda. Os irmãos Nosotros que que servimos al ofertam. Señor, los líderes en la obra, Então, nós não nosotros temos quem no nos estamos en las contrata manos para fazer de a 2 o 3 vontade de quem nos millonarios. contrata. Não, Los graças a hermanos son Deus, los é que ofrendan. Deus quem nos contrata. Então, assim, Nosotros Balaão no era tenemos assim, quien nos fazer a contrate vontade de quem o contrata. para hacer la voluntad de quien nos Balaão. Mas contrata. No, como ele não Dios es el que nos conseguiu contrató. amaldiçoar o povo Entonces de Israel, Balaán era você así, pode ver hacía nos la capítulos voluntad de quien lo 23, 24 contrataba. de Número. Pelo contrário, ele Como acabou él no abençoando, logró acho que 3 vezes. maldecir al pueblo de Israel, Três vezes, ustedes pueden leer abençoando en 3 los, vezes. en los Aí não tinha números mais o que 23, fazer. 24, E quando chega em Números él capítulo logró, 25, él acabó ali bendiciendo 3 aparentemente veces, não bendiciendo fala 3 veces. que foi No había qué más hacer. aquela Y cuando estratégia llegaron a números foi capítulo armada 25, por Balaão, allí ali não aparentemente fala, né? Dá no uma habla. olhada em Números 25. Aquella estrategia fue armada por Balaam. Allí no habla. Vamos a dar una mirada en números 25. Oh Señor Jesús. Não se preocupe, eu não vou ter como terminar, mas eu vou, assim que eu falar da questão do Balaão, a gente termina. Ó Senhor Jesus. Capítulo No se 25. preocupe, yo no voy a poder terminar, Ó, depois de pero termino de hablar de Balaam y ya depois termino. de Balaão, Capítulo né, 25. acabar abençoando o povo, no Después capítulo de, 25 diz assim: habitando Israel em Sitim, começou después de que Balaam, o povo a luego de que prostituir-se a com Balaam as filhas dos bendijera al moabitas, pueblo, estas moraba convidaram Israel en o Sittim y povo el pueblo aos empezó a fornicar con las hijas sacrifícios de dos Moab, seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se las aos cuales deuses invitaban dela. al pueblo Irmãos, a los essa é a união sacrificios com de o sus mundo. dioses. Y el pueblo Já comió que y se o inclinó Balaão, a sus profeta dioses. contratado, não conseguiu Esta es la unión con amaldiçoar el o mundo, povo, ele veio com uma outra ya que estratégia, Balaam, né, profeta usando contratado, o no favor logró imperial para maldecir al fazer o pueblo. povo se Él vino con otra prostituir com o estrategia, mundo. O povo, usando né, el favor participar imperial das ofertas para hacer que el sacrificadas pueblo aos se ídolos. prostituyera con el Isso mundo. aconteceu com a igreja em El Pérgamo. pueblo Então, aparentemente, aqui no participaba de capítulo las 25 não ofrendas fala que foi sacrificadas a los Balaão ídolos. que armou Esto essa ocurrió armadilha, con la iglesia en mas Pérgamo. em Apocalipse Entonces, fala, né? Dá uma aparentemente, olhada, Apocalipse aquí 2, no dice que fue Balaam el que armó esta trampa, pero en Apocalipsis habla. Apocalipsis 2, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava, Apocalipse aqui fala 2. que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas que sacrificadas retiene la doctrina de aos Balaam, que ídolos, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer eu vou ler aqui, tá? fornicación. O que está em André Miller, tá? Ele Hermanos, escreveu, vou repetir o que ele escreveu. voy a- Historicamente, isso ocorreu voy a leer quando aquí violência da perseguição lo que se está, exauriu, lo que dice André quando Miller. os homens se Voy a leer, cansaram da repetir lo que própria él fúria, escribió. quando perceberam que seus esforços não surtiam efeito, pois os sofredores Cuando los não hombres se pareciam cansaron de la ligar propia mais com as furia, coisas desse mundo. Enquanto cuando você tá no percibieron, sofrimento, perseguição, não é isso? Você não Fue liga los mais para o mundo. sufridores. O mundo não tem mais força para você. E se cuando tú tornavam estás en mais sufrimiento, devotados ao cristianismo. persecución, Enquanto o número dos cristãos tú ya no le parecia das aumentar, Satanás tentou outro antigo artifício que y se certa tornaron más vez devotos al funcionou cristianismo. Y cuando el número de la perfeitamente contra iglesia Israel, que essa parecía história de aumentar, Números, Satanás capítulo intentó otro 25. antiguo artificio Israel, né, que una vez derrotou funcionó três reis ao perfectamente leste contra de Israel. Jordão,
que es la rei de historia de Arad, Números, rei de Seom e capítulo Og, 25. rei dos Israel e o Balaque, rei dos derrotó a Moabitas, 3 contratou reyes Balaão para al este de amaldiçoar o povo de Jordán, Israel. Balaão, ao rey de Arad, amaldiçoar, o Senhor o fez abençoar o povo por y a 3 Balac, rey de vezes. los O apóstolo Pedro fala moabitas. dos falsos mestres Balaam que lo abandonaram o reto caminho, maldijo se extraviaram seguindo o y caminho el de Señor le Balaão, hizo que lo que bendiga por armou, 3 que veces. amou o salário da Y abandonaron el injustiça. recto camino, 2 se Pedro extraviaron, 15. siguieron el Balaão era camino de profeta Canaán, gentil de e Balaam, utilizou o dom que Deus lhe deu para atender que os armó, desejos de quem o contratou. 2 Por isso, Pedro irmãos, capítulo hoje 15, há muitas deformações, el salario de né? injusticia. Balaam era un Grupos que profeta, contratam usó el don de Dios seus para líderes, atender los deseos de quien lo pastores, contrató. e os Por eso hoy pastores hay muchas terem que falar coisa deformaciones, para grupos agradar que quem o contratan contratou ou a para sus líderes, agradar o consumidor pastores final. y Irmão, nós pastores não agradamos o tuvieron que consumidor. hablar cosas para Nós não agradar a falamos quien lo palavras para contrató atender o a para agradar necessidade al ou sede de consumidor. ouvidos das pessoas. Hermanos, no, Nós nosotros no temos que ser agradamos al fiéis ao que consumidor. Deus quer falar. Nosotros no hablamos Aí a palabras coisa para atender funciona, não é las isso? necesidades Ó Senhor Jesus. de, de lo que quieren Bom, oír de vamos las parar por personas. aqui, No, senão nosotros tem tenemos que muita hablar lo coisa que ainda para Dios falar, quiere não vou hablar. conseguir terminar. Eu quero Oh, então Señor dizer Jesús. para vocês, queridos irmãos, nós Bueno, yo voy a estamos parar de por aquí fato porque na el Señor era tiene muchas final. cosas para hablar. No voy a E conseguir Deus terminar. finalmente, irmãos, Voy a tem decirle, queridos hermanos, uma igreja que Ele pode estamos usar de para hecho avançar. en la era final. Y Vamos Dios continuar dando finalmente, para Ele hermanos, essas condições para avançar. tiene una iglesia Vamos cuidar do nosso y les puede coração, usar para avanzar. cuidar da nossa consciência, Vamos a cuidar continuar da nossa fé dando sem estas hipocrisia. condiciones para Él para avanzar. Vamos a Vamos cuidar de cuidar nuestro para corazón, sempre servirmos ao Senhor cuidar de com nuestra amor, conciencia, o cuidar primeiro amor, nunca de nuestra perder o fe primeiro sin amor, hipocresía, porque nós amamos Vamos a a palavra cuidar profética. para siempre Nós apreciamos servir al a Señor con palavra. amor. É El ela, primer irmãos, amor, que discerne nunca o mundo. perder el primer Ela amor, que faz a porque vontade nosotros de amamos la Deus, palabra ela que nos dá profética, direção apreciamos e la faz a palabra obra de Deus profética. acontecer no nosso meio. Ella es la que discierne E por outro todo, lado, irmãos, eu es quero la que hace la alertar voluntad de Dios, Satanás e o es la que nos enganador. da Ele dirección tem a capacidade de y hace enganar la o obra mundo de inteiro. Dios Por ocurrir en isso nuestro você medio. não facilite Y as por otro lado, coisas. hermanos, Não yo quiero facilite. alertar, Satanás Viva es el engañador, intensamente a él vida tiene da la igreja. capacidad de Não engañar se al mundo entero, exponha ao por eso perigo. no facilite las cosas, Você no não facilite. precisa, né, Viva fazer, intensamente la vida de la né, iglesia. abstinência de nada, No se nem de exponga al rigor al ascético, peligro. mas viva no Espírito. Tú no necesitas Não se exponha hacer vivendo na carne, não viva no abstinencia de ambiente nada, em que você pode ni de cair. rigor Não ascético, brinque com sino que fogo. vive en el Quem Espíritu. brinca com fogo será queimado No pelo se fogo. ponga viviendo en la carne. Vamos zelar, irmãos, No vivas en un ambiente en el que pela tú puedes pureza, caer. né, do nosso coração. No juegues E con nós- fuego, porque nós el que não juega con fuego se va a quemar. desconhecemos os seus desígnios. Ele quer parar a igreja. Vamos a No guardar vamos por deixar la ele parar a pureza de nuestro igreja. corazón Nós vamos y nosotros avançar até o no reino de Deus desconocemos ser sus introduzido. designios. Até nós, No vamos a irmãos, dejar que Satanás entrarem pare na la boa terra de iglesia. Canaã. Vamos a avanzar hasta el reino de Dios Vamos sea misturar introducido. com a fé a palavra que Hasta que ouvimos, nosotros, hermanos, para não cair no deserto. entremos en la com buena tierra de incredulidade e Canaán. desobediência. Pelo contrário, nós Vamos queremos a introduzir mezclar esta o fe maior con la número palabra que possível oímos, para no caer de en el pessoas desierto, para o con reino, incredulidad y para o repouso que Deus reservou para nós. desobediencia. No, por el contrario, vamos nosotros continuar queremos pregando introducir el evangelho. mayor número posible, Vamos para continuar orando el pelas mayor número de pessoas, personas para el reino. fazendo comportagem, Todo aquello que el Señor ganhando mais reservó para jovens. nosotros. As igrejas Vamos a saindo, continuar predicando el Evangelio. Vamos a crianças, continuar orando por las adolescentes personas, pregando haciendo evangelho. comportaje, Que ganando más maravilhoso. jóvenes, las Trazer iglesias saliendo, contatos para a rede de cuidado. niños, cuidar. adolescentes, predicando el edificar a Evangelio. ¡Qué igreja. maravilloso! E as Traer portas contactos do para a Hades rede de não cuidado. prevalecerão Vamos a contra cuidar. a igreja edificada. Vamos a edificar la iglesia. Aí, irmãos, Las nós vamos puertas ser del aquela Hades noiva. no prevalecerán Em Apocalipse contra la 9, iglesia vamos nos unir a edificada. Cristo. E nós vamos nos Ahí, tornar hermanos, exército Vamos a ser aquella que vai novia. derrotar anticristo. De Apocalipsis Y 19, su vamos a ejército unirnos a Cristo Serão todos y vamos a lançados volvernos por a lago este de fogo. ejército que E va a derrotar al Satanás anticristo será preso por y su 1000 anos. ejército. E nós vamos reinar Serán com Cristo todos durante 1000 lanzados para el anos. lago de fuego. Oh, Senhor Jesus! Y Satanás Deus será preso abençoe a por 1000 sua años. igreja. Y nosotros vamos a reinar con Continue a Cristo nos por 1000 manter años. simples e Oh Señor puros, Jesús, amando a sua Dios palavra, bendiga su iglesia. permitindo Deus trabalhar entre Continúa nós, manteniéndonos formando esse simples y grande puros. exército aqui na terra.
amando su palabra, permitiendo que Dios trabaje en Estamos do nosotros, lado de Deus. formando este gran ejército Estamos aquí en la no tierra. mundo, mas não somos do mundo. Fomos No vamos a enviados ao unirnos al mundo para mundo, tirar as pessoas do estamos en mundo. el lado de Dios. Deus abençoe a todos. Estamos Amém. en el mundo, pero no somos del mundo. Deus abençoe a todos. Dios los bendiga a todos. Amén.